Olá, muitas vezes para você cumprir o propósito de Deus, você tem que estar construído muito forte no teu secreto com Deus. Eu quero dar um exemplo para vocês hoje de Davi, porque Davi, a Bíblia conta que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi foi um homem que foi construído no secreto, quando ninguém via. Davi era um menino que cuidava das ovelhas do seu pai. E enquanto ele estava lá, ele fazia composição de hinos, de salmos e adorava a Deus. Enquanto isso, ele matava urso, matava leão para defender as ovelhas do seu pai. Mas chegou um belo dia que o profeta resolveu ir na casa da sua família para escolher um deles para ser o próximo rei de Israel. E para surpresa deles, não era nenhum dos seus irmãos e eles tinham esquecido de convidar Davi. Então chamaram Davi, ele foi ungido, foi anunciado que ele seria ainda o rei. E acabando aquilo tudo, ele voltou a fazer sempre a sua função de cuidar de ovelhas. Um belo dia, os seus irmãos, 3 irmãos, estavam servindo o exército e o seu pai mandou pedir notícias deles. E quando chegou lá, ele viu a afronta do gigante contra o povo de Deus. E ele ficou muito indignado. Ele perguntou: o que é isso que está acontecendo? Por que esse cara está afrontando esse exército do Deus vivo? E o próprio irmão dele olhou para ele e disse: quem tu és? O que tu está fazendo aqui? Com quem tu deixasse aquele pingo de ovelha que tu cuida? Tu está sendo intrometido, sabe? E Davi disse: eu não posso mais nem perguntar. Então vê que até o próprio irmão menosprezava ele, sabe? Ele era esquecido. Aí quando Saul, que era o rei, ficou sabendo do interesse dele, mandou chamar, mas olhou, poxa, ele era um cara que tinha uma aparência gentil, ele era ruivo, então ele não deveria ser grande, ele devia ser novinho. E Saul disse: mas o outro cara lá é um cara de guerra. Então todo mundo que olhava para ele menosprezava, porque ele era novo, porque ele era gentil, porque ele não tinha a aparência que ele poderia ter. E Golias tinha 2,90 m, tudo, a couraça dele era de cobre, a caneleira era de cobre, a lança era de tecelão, tudo era enorme, pesado, intimidador, sabe? Mas, nossa, Davi, ele não olhou para nenhum tipo de desprezo de palavras, sabe, que ele recebeu. Ele foi dizendo: assim como eu matei o urso, assim como eu matei o leão para cuidar das ovelhas do meu pai, assim eu vou derrubar esse cara. E quem é esse incircunciso para ofender o exército do Deus vivo? O incircunciso era uma pessoa que não tinha uma aliança com Deus. Então ele sabia que quem ele era, a quem ele servia. Ele disse: eu vou contra esse cara no nome do Senhor. Então, como é importante você ser construído no secreto na presença de Deus, você descobrir em Deus quem você é. Porque senão, como Davi, talvez ninguém venha acreditar em você, no seu chamado, no seu propósito, mas quando você é construído no secreto, as coisas vão acontecer. E assim como Davi foi o rei mais famoso, foi um homem falho como eu e você, mas foi um homem que descobriu, na oração e na presença de Deus quem ele era e pôde vencer, e pôde se apropriar e pôde cumprir um propósito assim como eu e você podemos cumprir. Amém? Gostou dessa mensagem? Deixe um joinha, se inscreva no nosso canal e envie para uma pessoa que está precisando. Um grande abraço, Deus te abençoe.